Como diz a Escritura, o reino de Deus será na terra ou no céu. Nos dias atuais, existe uma crença muito divulgada no meio religioso, em uma suposta morada no céu. Mas o que a Bíblia nos diz sobre isso? A Escritura diz: os salvos herdarão a terra e viverão nela para sempre. Vejamos alguns dos inúmeros versículos que a Bíblia mostra sobre a permanência dos salvos na terra, e não no céu. Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Salmos 37:29. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Provérbios 2:21-22. Pois os justos habitarão na terra, e os íntegros nela permanecerão. Mas os ímpios serão eliminados da terra, e dela os infiéis serão arrancados. Gênesis 12:7. O Senhor apareceu a Abrão e disse: à sua descendência darei esta terra. Gênesis 13:15. Toda a terra que você está vendo, darei a você e à sua descendência para sempre. Eclesiastes 1:4. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. Salmos 104:5. Ele firmou a terra sobre os seus fundamentos para que jamais se abale. O próprio Senhor Jesus disse aos judeus, e depois aos próprios apóstolos, que eles não poderiam acompanhá-lo para o céu. João 13:33. Meus filhinhos, vou estar com vocês um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. João 7:33-35. Disse-lhes Jesus: estou com vocês apenas por pouco tempo, e logo irei para aquele que me enviou. Vocês procurarão por mim, mas não me encontrarão. Onde eu estou, vocês não podem vir. Os judeus disseram uns aos outros: aonde pretende ir este homem, que não possamos encontrar? Para onde vive o nosso povo, espalhado entre os gregos, a fim de ensiná-lo? João 8:21-22. Mais uma vez, Jesus lhes disse: eu vou embora, e vocês procurarão por mim, e morrerão em seus pecados. Para onde vou, vocês não podem ir. Isso levou os judeus a perguntarem: será que ele irá matar-se? Será por isso que ele diz: para onde vou, vocês não podem ir? Mesmo os mestres da lei, escribas e fariseus, conhecedores das profecias, não entenderam que Jesus iria para o céu, pois não existe essa doutrina nas Escrituras de morar no céu. A única exceção é o próprio Messias, que ficaria por um pouco de tempo à destra do Pai, no período compreendido entre a ressurreição e o retorno do Messias à terra, conforme Atos 1:11 e 3:21. Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Atos 1:11. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Atos 3:21. Os discípulos, igualmente, jamais poderiam ter acesso ao céu. João 13:33. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora lhes digo: para onde eu vou, vocês não podem ir. Portanto, Jesus não prometeu o céu a ninguém, nem mesmo aos crentes. Vejamos a análise de João 13:36. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. João 13:36. Jesus tinha se reunido com os apóstolos para a ceia e lhes passou as últimas instruções, antes de ser entregue nas mãos dos homens para ser sacrificado. Os discípulos estavam acostumados a seguir o Mestre, onde quer que ele fosse. De repente o Mestre começa a falar numa separação, e isto trouxe muita tristeza e perturbação entre eles. Tanto que, enquanto o Mestre prosseguia falando no amor, Pedro o interpela, e voltando ao assunto anterior da separação pergunta: Senhor, para onde vais? Jesus lhe repete que tinha que deixá-los, mas que futuramente estes poderiam novamente segui-lo. Jesus não lhes disse que depois o seguiriam para o céu, mas simplesmente que o seguiriam. Pedro não se conformou, não porque cresce e estivesse ansioso para subir ao céu,
mas porque não aceitava a ideia da separação. Estava disposto a ir até a morte, se necessário fosse, desde que não se apartasse do Mestre. João 13:37. A inconsolável tristeza não saía de seus corações. Jesus prossegue dizendo-lhes: Não turbe o vosso coração. E busca consolá-los falando dos aposentos na casa do Pai e de que era necessário que ele se fosse para cumprir o restante da sua obra. A seguir, o Mestre lhes dá uma viva e gloriosa esperança. Que iria levá-los também para o céu? Óbvio que não, mas que voltaria e novamente estaria com eles. Que onde quer que ele estivesse ou fosse na sua volta, os levaria consigo. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. João 14:3. Os discípulos somente estariam com ele, onde quer ele estivesse, após a sua volta. Portanto, na terra, é óbvio. Veja que Jesus não está tratando aqui de um futuro traslado de seus discípulos para o céu, mas dizendo que voltaria a estar e a andar com eles por ocasião do seu retorno. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. João 14:28. A oração do Pai Nosso: venha o teu reino, e a descida da Nova Jerusalém. Mateus 6, 9 e 10. Vocês orem assim: Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Note que não pedimos para irmos ao reino estabelecido nos céus, mas para que o reino dos céus venha até nós à terra, o que condiz com o verso 2 de Apocalipse 21. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Apocalipse 21, 2. Depois que a Nova Jerusalém descer, Deus habitará com os homens aqui na terra restaurada. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Apocalipse 21, 3. Jesus ficará no céu, somente até que chegue o tempo da restauração, o reino milenar de regeneração na terra. Até porque a regeneração só pode ser na terra, pois o céu não precisa ser regenerado. Atos 3, 19 e 21. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. E ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Atos 1, 9, 11. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Os profetas revelam o local exato em que o Messias, o Rei ungido de Deus, retornará. Zacarias 14, 4. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente. Começando com Jerusalém, sua capital, ele irá expandir seu reino para todo o mundo. Zacarias 14, 9. E o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor, e um será o seu nome. Jesus será rei sobre toda a terra, e não no céu. Salmos 2, 6, 10. Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Os que morreram em Cristo governarão as nações da terra juntamente com ele.
Apocalipse 2, 26, 27. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Apocalipse 24, 8. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. A passagem não deixa quaisquer dúvidas de que Cristo estará reinando com a igreja aqui na terra, sendo que no final dos 1000 anos, Satanás será solto para tentar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. É completamente impossível entender que isso estaria ocorrendo nos céus. Simplesmente não existe essa margem de interpretação. O verso seguinte ainda testifica que as nações marcharam por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. Apocalipse 29. O verso 9, além de confirmar que a cidade santa e as nações situam-se na terra, ainda nos revela que um fogo desceu do céu e as devorou. Se o reino vindouro fosse no céu, não teria como descer um fogo de lá, e nem mesmo seria possível as nações marcharam sobre a superfície da terra. Mais uma vez, a Bíblia não dá qualquer margem para interpretação divergente, como querem as seitas religiosas. Seremos arrebatados aos céus para a morada, ou ajuntados para nos reunirmos com Cristo na terra. 1 Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim, estaremos sempre com o Senhor. É fácil perceber que Paulo está falando do mesmo evento de 1 Coríntios 15, e nesse texto aos Tessalonicenses fica ainda mais claro o objetivo de confortar os cristãos acerca da morte. 1 Coríntios 15, 51, 53. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Por incrível que pareça, esse texto é talvez o mais utilizado para defender o arrebatamento secreto, principalmente sob a frase, para o encontro com o Senhor nos ares, que segundo quem defende essa teoria, Cristo ficará nas nuvens e não tocará a terra. Sobre isso, primeiramente precisamos dizer que a afirmação de que Cristo virá nas nuvens é uma informação que encontramos amplamente em outras passagens bíblicas, Daniel 7:13, Marcos 13:26, 14:62, Apocalipse 1:7. E nenhuma dessas passagens ensina qualquer coisa relacionada a um arrebatamento secreto ou invisível. Se pegarmos a referência de Marcos 13:26, por exemplo, o próprio Jesus afirma que então verão vir o Filho do Homem nas nuvens. O apóstolo João também estava presente nesse sermão e entendeu perfeitamente as palavras de Jesus, sendo que em Apocalipse 1:7, nada contradiz o que Jesus já havia falado. Como já vimos em Zacarias 14:4 e 9, naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém. O Senhor será rei de toda a terra. Portanto, é inegável que Jesus estará em terra firme quando do seu retorno, cujo reinado será na terra.
Além disso, a própria passagem utilizada diz que Cristo descerá do céu com alarido. Alarido significa gritaria de guerra, clamor de combate, ruído de vozes, de gritos, falatório, algazarra, gritaria. Ou seja, será um evento extremamente intenso, espetacular e notável. Afinal, de onde vem a crença de morar no céu? Muitas vezes temos como uma verdade absoluta tal assunto e não nos perguntamos, mas de onde vem essa suposta crença de morar no céu junto com Deus? O que a Bíblia nos mostra? A intenção de morar no céu se origina do maligno. A aspiração por se assentar no trono de Deus, visto que o céu é o seu trono, não é coisa que procede do homem. Há alguém ansioso por ocupar o lugar do Altíssimo e que certamente foi quem despertou no homem tal arrogância. Isaías 14, 13 e 15. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. A Babilônia antiga, a grande responsável pela introdução do culto pagão e pela criação do Deus Sol, Tamuz, não podia ficar de fora. A primeira intenção de se chegar até o céu se deu com a construção da famosa Torre de Babel, que resultou em grande confusão e na multiplicidade de línguas. A crença em uma morada nos céus não se fundamenta e nem teve origem na Bíblia, ou seja, na vontade divina. A influência do mundo pagão sobre as religiões denominadas cristãs é responsável, não só por esta doutrina, mas por muitas outras que permeiam as milhares de religiões de nossos dias. Lembrando que reino dos céus é o reino que descerá dos céus e virá até os eleitos na terra, não se confundindo com o reino nos céus. Por isso oramos: venha a nós o teu reino, a nós homens que estamos na terra. Gênesis 11, 4. Depois disseram: vamos construir uma cidade, com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Assim, vemos que a ideia de se morar no céu não foi coisa planejada por Deus, nem pelo seu povo. Satanás tem incitado os homens a buscarem um galardão jamais mencionado entre as promessas divinas. A morada nos céus faz parte sim das filosofias pagãs de povos idólatras, sendo totalmente estranha às promessas bíblicas. Amós 9:2. Ainda que escavem até as profundezas, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá os farei descer. Obadias 1:4. Ainda que você suba tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, dali eu o derrubarei, declara o Senhor. Ainda continua acreditando em uma morada no céu? Jesus explica para Pilatos que o seu reino não era deste mundo em sua primeira vinda, considerando que ele veio inicialmente como servo, como Cordeiro de Deus, sacrifício perfeito. Mas reparem que ele diz: agora o meu reino não é daqui. Ou seja, o reino futuro será sim aqui. João 18:36. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora, o meu reino não é daqui. Em seguida, Jesus confirma para Pilatos que nasceu para ser rei e para isso veio ao mundo. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. João 18:37. Em sua segunda vinda, que está bastante próxima, Jesus virá com poder e grande glória, e será rei sobre a terra para sempre. Mateus 24:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Lucas 1:33. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. O povo de Jacó, que são os descendentes das 12 tribos de Israel, que habitam a terra, obviamente. Apocalipse 11:15.
E o sétimo anjo tocou a sua trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. A passagem acima se refere aos reinos do mundo, obviamente na terra, e não ao reino nos céus. Portanto, o que dizem as Escrituras? As Escrituras mostram um reino a partir da volta do Senhor Jesus na terra, que será restaurada, e após esse período de restauração que durará 1000 anos, então descerá do céu a nova Jerusalém, que também será na terra. Cumprindo-se a vontade do Pai, que oramos sempre na oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino. Não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para receber novos vídeos. Ajude a levar a mensagem divina, como diz a Escritura.